Tutameia está ao vivo, como sempre, trazendo para você um personagem, um brasileiro, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Alexandre, petroleiro, que vai estar conosco nessa conversa aí sobre a greve na Petrobras, a economia do Brasil, o que queremos do nosso país. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes e fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar para participar conosco dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões, essas informações sobre esse movimento que às vezes parece estar um pouco escondido, ou querem esconder, né? Então, ajude a furar essa bolha, divulgue nas suas redes sociais, saiba que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Todo o nosso trabalho está ancorado no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Alexandre Castilho, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios tutameicos. A gente quer entender tudo o que está acontecendo aí na greve da Petrobras, a importância dessa greve. Alexandre Castilho é que estava nos contando que é aqui do Sindicato Unificado dos Petroleiros em São Paulo. Da direção, e a gente quer entender o que motivou essa greve e como é que ela está tendo tanto sucesso. A gente tem aqui os dados, né, Rodolfo? Isso, vamos botar começar com os dados. A gente tem os dados aqui. 21 mil petroleiros mobilizados em 121 unidades do sistema Petrobras, 58 plataformas, 11 refinarias, 24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termoelétricas, 3 UTGs, uma usina biocombustível, uma fábrica de fertilizantes, uma de lubrificantes, uma usina de processamento de xisto, 2 unidades industriais e 3 bases administrativas. Quer dizer, uma greve iniciada no dia 1º de fevereiro, que já é a maior desde 1995, quando os petroleiros enfrentaram também, né, uma política que tentava prejudicar, digamos, encolher a Petrobras naquele momento no governo Fernando Henrique Cardoso. Fala. Só para esclarecer aí, para quem foi mais atento e viu que no quadrinho que nós botamos aí, estava a data de 17/2, exatamente esse quadrinho é de 17/2, mas a gente checou os dados de hoje, são os mesmos, então por isso que a gente colocou essa arte aí, que estava já na mão, pronta para ficar mais clara, para você ver bacaninha aí, desculpe. Não, então, Alexandre, o que motivou essa greve, que já é a segunda mais longa da história da Petrobras? Bom, primeiro agradecer o convite, né, para a gente estar participando desse momento tão importante do nosso país e o que motivou ali, né, essa greve. A Petrobras ela não está cumprindo o acordo coletivo com os trabalhadores, um acordo que prevê que não pode ter demissão em massa. Qualquer movimento nessa direção tem que ser discutido com o sindicato, tem que estar amplamente amparado em aspectos técnicos que justifique. E, além disso, outras pautas, né, que é mudança de tabela de turno, PLR, banco de horas. Então, tem pautas de maior destaque e outras médias, né, mas todas vinculadas ao não cumprimento do acordo coletivo por parte da Petrobras. Ela endureceu nas negociações. E aí não restou outra alternativa, em função da radicalização da empresa, dela se colocar de uma postura unilateral e não querer cumprir o acordo e negociar essas pautas, não existiu outra alternativa, a não ser, a partir do momento que ela declarou o fechamento de uma planta, né, de produção de fertilizantes lá em Araucária e a demissão de 1.000 trabalhadores, isso, no Paraná, a demissão de 1.000 trabalhadores, sendo 400 próprios e 600 terceirizados. Então, a categoria ela se organizou, se mobilizou para essa greve, para defender, né, os empregos desses trabalhadores, né, colegas nossos lá de Araucária, no Paraná, e as pautas do nosso acordo coletivo como um todo. E o que deu força também para o movimento é porque, no pano de fundo, existe um ataque à soberania nacional, se concretizando a partir do momento de uma tentativa do desmonte da Petrobras.
Então, o pano de fundo também dessa luta é a certeza que nós temos de que o atual governo federal está dando continuidade ao que foi feito no Temer, né, na ocasião do Temer, e o presidente da Petrobras, que foi colocado, está seguindo e acelerando essa pauta de desmonte da Petrobras. Então, teve uma mistura, né, uma confluência ali de dados. Né? Uma luta por direitos, uma luta por emprego, mas que resvala nessa questão da manutenção do sistema Petrobras integrado. Você leu, né, Leonora, né, várias unidades bem diversificadas da Petrobras. É que nós somos o quê? Uma empresa integrada, é do poço ao posto. Então, e acaba tendo também algumas variantes dentro desse processo, que amplia, no caso de alguns derivados, né, para a questão de fertilizantes, porque você aproveita de refinaria alguns componentes e amplia para poder trabalhar com os fertilizantes. Na parte de energia elétrica, tem a geração também, as termoelétricas, que através do gás e outros componentes você monta unidades que vão gerar energia em áreas mais afastadas. Né? Então você acaba, né, tendo uma empresa que atua em diversas frentes ali vinculadas à energia e à derivação, né, da atuação dela. Isso que dá para a Petrobras e as petroleiras uma oportunidade de investimento e de crescimento, porque quando um pedaço não está muito bem, o outro vai compensando e dá uma visão de conjunto do negócio. Exato. Né? E esse negócio precisa ter uma visão de conjunto, não pode ser fragmentado. Não pode ser fragmentado, porque tem momentos que cai o preço do barril do petróleo, então a simples venda de um óleo cru, ela é lucrativa, bastante lucrativa num momento, mas é menos lucrativa em outro. Quando cai muito o preço do barril do petróleo, aí a área do refino ela ganha destaque e você faz até um movimento inverso. O barril do petróleo caiu, mas você até justifica a elevação do preço do combustível, que é garantir a saúde financeira do sistema como um todo. Então tem momentos que a venda do óleo é quem compensa a lucratividade de todo o sistema, e tem momentos que inverte, a própria refinaria passa a ser um ponto de apoio econômico para garantir a saúde financeira da empresa. Né? E como é que se expressa, você falou de desmonte da Petrobras, como é que se expressa isso nas ações do governo ou nas ações da própria empresa? Bom, quem sente na prática essa questão do desmonte é a população através dos preços altos da gasolina, diesel e gás de cozinha. O que acontece? Nós temos o pré-sal, né, o óleo do pré-sal, nós tínhamos reservas de petróleo para 15 anos apenas. Então, aquela história do petróleo é nosso e a situação era a seguinte, o petróleo vai acabar e vai acabar rápido. O governo Lula fez um investimento nas pesquisas, acreditou nos levantamentos que foram feitos, investiu e nós localizamos o pré-sal. O pré-sal ele significa uma reserva de 90 anos, prevendo a capacidade de desenvolvimento e crescimento do país. Então, isso deu um fôlego e uma estabilidade para o país. Esse óleo eu consigo refiná-lo, produzir o combustível e atender a população usando o meu custo de produção nacional. Digamos que o meu custo, né, com o barril colocado aqui na nossa mesa, $20, colocado aqui em cima, né? Não extra só na plataforma, mas já colocado aqui o barril, $20. Preço de venda no mercado internacional, $60, $65 o barril. Então, se eu coloco esse barril a $20 no início da minha produção, na refinaria, para extrair dali os combustíveis, eu vou ter um valor determinado, né, de um preço ali da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O que a Petrobras fez a partir do Temer? Na ocasião era o Pedro Parente, o presidente da Petrobras. Eles decidiram o seguinte, o mercado internacional dizia, a Petrobras domina o mercado brasileiro, nós queremos entrar e concorrer aí. Só que não está dando. A Petrobras tem um preço muito competitivo e eu preciso que a Petrobras siga os preços internacionais. A Petrobras seguindo o preço internacional, aí justifica eu investir e eu vou ter um retorno financeiro mais rápido. Aí o Petrobras, né, através do presidente da empresa, boazinha com todos os concorrentes internacionais, optou por seguir a paridade com o preço internacional. Então é como que se eu pegasse, é como que se eu não tivesse petróleo
e eu fosse utilizar na entrada da refinaria para a produção os valores do barril do petróleo no preço internacional, mais os custos de importação, né? Então, o barril, se antes entrava a 20 para produzir os combustíveis, na planilha de custo inicial, mesmo o óleo sendo meu, aqui do pré-sal do Brasil, eu vou colocar na planilha o preço internacional do barril do petróleo. Ou seja, uma política lesiva à empresa. É uma política lesiva à empresa e uma política lesiva à população que está pagando a conta. Aí o que acontece, né? O que aconteceu? Aí a Petrobras está fazendo preço internacional. O concorrente da Petrobras, as multinacionais, como o preço da Petrobras era baixo, ali da gasolina, na refinaria, as multinacionais compravam toda a gasolina da Petrobras. E cada uma põe a sua coloração, põe a sua receitinha para justificar ali a sua marca. Mas a origem, o básico, era a gasolina da Petrobras vendida aqui no Brasil por todas as empresas. Só que cada uma faz a sua adaptação técnica. O que aconteceu daí para frente? Se o preço da Petrobras é igual ao preço da importação, a ESSO, a Shell, as empresas multinacionais, entre eu comprar da Petrobras, aqui do Brasil, para o lucro ficar com a Petrobras, eu vou comprar da minha matriz. Eu vou importar essa gasolina, esse diesel, o preço é o mesmo, eu mantenho o lucro no meu país, eu mantenho o lucro na minha sede. E aí a Petrobras hoje ela está trabalhando com de 65% a 70% da capacidade de produção nas refinarias. E aumentou 30% a importação. Então a Petrobras está facilitando a concorrência, a Petrobras está abrindo o mercado para os concorrentes, numa política implementada pelo governo federal, respaldada pelo Castelo Branco, que é o presidente e responsável da Petrobras. Então, é uma com prejuízo para o consumidor. eu chamo... Então, a Petrobras ela pode ter até um lucro maior por unidade. Só que o volume de vendas caiu, ela perdeu espaço no mercado nacional. Então, ela tem menos peso de participação e de impacto na sociedade porque ela diminuiu o seu próprio mercado. Eu chamo isso de autossabotagem. Tem gente que dá nomes mais pesados para isso, né? Mas como eu não tenho imunidade parlamentar... Eu tenho usado o autossabotagem, né? Autossabotagem, com o benefício das empresas estrangeiras. Você está prejudicando a Petrobras, então você é um presidente da Petrobras prejudicando e encolhendo a própria empresa. É um absurdo. E ainda coloca a venda também, falamos desse fechamento da planta lá em Araucária, só que quer vender também 8 refinarias. 4 refinarias lá para o Nordeste e 4 aqui para o Sul, o que é um enfraquecimento da empresa nessa continuidade do atendimento dos combustíveis para a população como um todo. A Petrobras ela nasceu para atender o povo brasileiro na exploração do petróleo, na produção dos combustíveis, atender com qualidade e garantir a distribuição. Para isso que ela nasceu. E ela está sendo impedida de exercer esse papel por conta de um estilo entreguista dentro do governo federal e dentro da direção da Petrobras. Por que entreguista? Porque você está renunciando o mercado nacional, o que era para favorecer o povo brasileiro com um preço baixo, além de você prejudicar a população cobrando preços altos, você está favorecendo desde já uma lucratividade das multinacionais e você está sucateando a Petrobras como um todo. No momento que você vai enfraquecendo, não investe em manutenção, você diminui a influência da empresa na geração de empregos no mercado nacional. Então, se você enfraquece a Petrobras, facilitando que ela seja vendida e querendo que ela seja vendida, todo aquele patrimônio que foi investido pelo povo brasileiro, porque a Petrobras, como estatal, pertence ao povo brasileiro, está sendo entregue para ser vendido em preços baixos. Já seria errado vender, ainda mais em preços baixos, sucateando. Então você perde a soberania nacional, você não tem mais o controle sobre o próprio combustível do país. Isso é um entreguismo. A gente colocou os números logo no início, mas você podia nos dar o seu balanço da greve ou da evolução aí, desse movimento? Porque, como eu falei no início,
apesar da grandiosidade do movimento, ele está bastante escondido na grande mídia, né? Perfeito, né? A história de luta da categoria petroleira sempre foi aguerrida e fez enfrentamentos à incoerência, né, aos entreguistas do passado, e podemos considerar que as greves elas foram fortes, foram vitoriosas, porque conseguiram garantir que não ocorresse uma privatização do sistema Petrobras. Que era Isso em 95. Isso na época do Collor, ele já chegou assumindo o governo, já demitindo trabalhadores, então houve greves lá no passado, e depois se repetiu com o Fernando Henrique. Então, de lá para cá, foram greves pontuais por questões de acordo coletivo, não era um desmonte, não era um entreguismo. É nesse momento que voltou na pauta um ataque tão forte aos direitos dos trabalhadores e a forma de gestão da empresa, que se caracterizou as duas coisas: ataque direto aos trabalhadores do seu acordo coletivo e, ao mesmo tempo, uma ameaça franca com relação à privatização. E aí os trabalhadores reagiram, né, debatendo essa pauta. Com os trabalhadores nós entramos em greve e a grande mídia ela é a favor da privatização. Os acionistas das multinacionais, são os mesmos que bancam propagandas dentro dos grandes meios de comunicação. Então, as grandes reportagens sempre seguem uma linha de que você precisa privatizar, você precisa entregar aquilo que é estatal. E, na prática, o que está acontecendo é que a Petrobras, mesmo ela sendo uma estatal, ela começou a agir como se fosse uma empresa privada. Então, as pessoas já estão experimentando, na prática, o que é uma Petrobras privatizada, que é esfolando todo mundo com a cobrança de valores absurdos dos combustíveis. Queremos que a Petrobras estatal volte a trabalhar como estatal. E o motivo da mídia não divulgar isso é porque essa pauta ela ficaria mais forte nos debates na imprensa de uma forma geral, e você propagar nesse momento que nós estamos vivendo um grande ataque aos direitos dos trabalhadores, né? Rasgaram a CLT, tem uma série de pautas até da Constituição têm sido rasgados. Se você noticia uma forte greve e se essa greve ela sai vencedora, sai com resultado, ela é educativa. A sociedade como um todo vai aprender o quê? Olha, não é que lutar traz resultados, não é que lutar traz conquistas. Então é educativo isso. E você divulgar só no momento, né, começaram a divulgar só no momento onde houve a chance de dar uma notícia negativa. Foi quando o TST pautou, considerando que a greve estaria numa condição ilegal. Aí o noticiário é esse, justamente para convencer os trabalhadores a desistirem da greve, na tentativa de ficar o seguinte recado, né, fazer greve não dá certo, não façam nada, aceitem em silêncio, né, a perda dos direitos. E não é isso que a categoria petroleira respondeu nesse momento, né, ela se manteve firme. Porque a Constituição garante o direito de greve, né? Essa decisão do TST parece ignorar esse artigo da Constituição que coloca o direito de greve. Foi uma decisão no afogadilho e sem o estudo real da situação apresentado pelas partes. Deveria, no mínimo, para não cometer um erro, vamos considerar que foi um erro de juízo, deveria ter ouvido as partes antes de tomar a decisão. E o TST ele seguiu de uma forma unilateral, sem o levantamento dos dados ali por parte do sindicato. Para vocês terem uma ideia, a própria Petrobras possivelmente não cumpriria e não cumpre essa cláusula dos 90%, porque só a quantidade de trabalhadores em férias e afastados, ela teria que chamar de volta para poder... Então, nem a Petrobras cumpre esse critério. Vamos só esclarecer que o TST, para quem não está acompanhando muito os detalhes da greve, o TST definiu isso, né, que 90% dos trabalhadores tinham que continuar trabalhando na greve. Quer dizer, por isso na prática, você pode fazer greve desde que esteja todo mundo trabalhando. Então, é um absurdo. Teve um político que falou que as pessoas tinham que fazer o protesto no domingo, né? Alguma coisa assim, quer dizer, é uma... Só para essa questão jurídica aí, só para destacar, quando isso aconteceu, saiu hoje aí um manifesto, uma carta, uma análise do
Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos decanos do direito no Brasil, professor emérito da PUC de São Paulo, é um texto medianamente longo, eu vou ler só a abertura que trata desse tema que você se referiu agora. Os trabalhadores brasileiros, ao aderirem à greve da Petrobras, exercem um direito que lhes é constitucionalmente assegurado e, portanto, não pode o Poder Judiciário, nem os poderes públicos em geral, impor limites e sanções que não são os expressos em leis ou que visem amesquinhar a estatura que a Constituição confere ao direito de greve. Perfeito, né? Defendendo a Constituição. E a decisão que ocorreu foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão do colegiado do TST. E teve um respaldo ainda do Supremo Tribunal Federal, também numa decisão monocrática. E aí jogam com o tempo, né? Vocês estão numa ilegalidade, você libera a empresa para começar a aplicar sanções ou punições, e você continua na greve sofrendo todo tipo de ataques, contando que você vai ganhar lá na frente quando a decisão for do colegiado e respaldar a sua greve. Então, o cenário que foi montado foi um cenário para dificultar ao máximo a capacidade de alguma categoria conseguir realizar uma greve. Além dos descontos. Os descontos salariais. Antes você fazia a greve, depois, se você perdia, né, na justiça, se era considerado ilegal, você negociava aquilo que você recebeu e que deveria ter desconto, você negociava depois. E agora o que aconteceu? Né? A empresa já de maneira unilateral já pôde considerar como é ilegal, mesmo sendo monocrática a decisão, eu já aplico todos os descontos de imediato. Se vocês reverterem, lá na frente a gente negocia, inverteu a pauta. Né? Então, o trabalhador, que é a parte, né, mais... Se ele não caminha unido, né, ele que fica a parte mais frágil do processo, ou ele está muito coeso na luta, ou as chances dele conseguir se organizar para uma greve são muito dificultadas. Né? Sem falar as multas Sem falar as multas do sindicato, os bloqueios na conta, mas a categoria petroleira se colocou firme nessa direção de manter, né, continua em greve, apesar de todas as dificuldades. Mas nós, felizmente, estamos tendo a solidariedade de muitos sindicatos, movimentos sociais, uma onda que ocupou também as redes sociais em solidariedade à greve dos petroleiros. Porque a nossa greve, a consequência de vitória da nossa greve, além do acordo coletivo e estabilidade, né, dos trabalhadores impedir a demissão, ela repercute em garantir a manutenção de uma planta de produção. Você está garantindo emprego, mas para você garantir o emprego, a planta tem que continuar operando. Vamos debater essa planta. Ela dá prejuízo mesmo? Vamos discutir esses números, que nós sabemos que foram forçadamente, contabilmente, fabricado um prejuízo na planta lá de Araucária. Né? Não investiu em manutenção, a planta ficou parada uns 200 dias. Então, quem que vai ter resultado positivo se estava inoperante? Mas por motivo gerencial, de impor um sucateamento, quando você não faz mais os investimentos. É surreal. Faz parte do desmonte. É um desmonte programado. Só que repercute diretamente na manutenção do emprego dos trabalhadores. Né? Por aí que nós assumimos a luta, defendendo os empregos, mas colocando na pauta também tudo aqui, denunciando que o pano de fundo é ações da própria empresa, promovendo o enfraquecimento, promovendo o desmonte do sistema Petrobras e o que pode comprometer, né, claramente a soberania do nosso país. A planta de Araucária fabrica fertilizante. O país tem uma forte atuação agrária. Hoje, 75% do fertilizante ele é importado já. Se você ainda fecha uma planta dessas, aí você fica 100% dependente dos fertilizantes importados. Você está prejudicando, né, até a questão de soberania alimentar dentro do país. Então, nessa pauta, até a bancada ruralista deveria somar conosco para defender o sistema Petrobras. Tem divergência numa série de outras pautas, mas para garantir a soberania alimentar, garantir fertilizantes, essa bancada deveria, né, também no Congresso Nacional, se posicionar contrário ao desmonte do sistema Petrobras, porque eles são também impactados diretamente. Se você importa, você vai arcar com custos mais elevados, você vai fazer com que o alimento chegue mais caro
na mesa do trabalhador, da trabalhadora. Tanto pelo combustível, como pelo insumo, né, da agricultura, que são os fertilizantes. É um ataque contra a soberania nacional em diversas frentes. A gente falava antes da importância da Petrobras para a economia como um todo, não só no setor específico de energia, mas o peso dela se espraia por uma grande cadeia aí produtiva. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Então, Rodolfo, né, muito importante essa pergunta, porque eu tenho 14 anos de Petrobras e eu entrei exatamente no período onde, encontrando o pré-sal, a empresa precisava alavancar os processos de compra, atualização metalúrgica das refinarias, né, para poder processar o nosso petróleo. Então, quando eu entrei na Petrobras, foi justamente por causa do pré-sal. Se não tivesse encontrado, nem concurso teria sido realizado, né, para poder desenvolver ali a empresa. Né? O que a Petrobras fez? Nem todos os equipamentos nós tínhamos capacidade de fabricação aqui no país. Alguns era necessário importação. O que ela propôs? Vamos fabricar aqui no Brasil, estabelecer um conteúdo local, ou seja, no máximo 20% ou 30% dos componentes poderia ser importado e o restante fabricado no Brasil. Essa política, ela poderia inicialmente você arcar com os custos um pouco mais altos, né, uns 10% ou 20% a mais no valor de fabricação de um equipamento, mas o fato dele ser fabricado aqui, todo o salário, toda a compra de matéria-prima sendo feita no Brasil, isso estimulou a geração de emprego aqui. Né? Cursos técnicos, né? Vagas para técnico, vagas para engenheiros, pesquisas, parceria com escolas técnicas, com universidades, né? Os centros de pesquisa sendo respaldados ali pela Petrobras. Então, foi um período, uma política que gerou um pleno emprego. Nós tínhamos indicadores de 4,5% na taxa de desemprego no país. E a Petrobras sendo uma mola propulsora desse desenvolvimento, repercutindo diretamente no setor metal-mecânico, na fabricação de equipamentos, estaleiros, né, sendo reativados para você fabricar os equipamentos aqui no Brasil. Então, hoje, essa política do conteúdo local, ela foi estagnada. A Petrobras está partindo para comprar um equipamento no exterior. Se é 10% mais barato do que fabricar aqui no Brasil, eu compro lá fora e paciência. Eu gero emprego na China, gero emprego na Índia, gero emprego, né, na Indonésia, mas eu não estou gerando emprego aqui no Brasil. Então, essa política de desmonte da Petrobras, uma linha economicista, ao invés de olhar como uma estatal que quer o desenvolvimento do país, uma estatal prefere diminuir um pouco a sua margem de lucro, mas ela tem a certeza que está investindo no povo brasileiro, está investindo numa cidade, numa região, está promovendo geração de emprego ali, conhecimento tecnológico, fortalecimento da indústria local. Então, foram momentos de grande desenvolvimento do país. E a Petrobras sendo essa referência. Quando você interrompe esse processo, o que acontece? Fechamento de indústrias, demissão em massa dos trabalhadores, o que aconteceu no Nordeste e no Sul do país. Sim. Estaleiros, né, sendo fechados. O estado de São Paulo também sentiu um impacto grande, porque 50% dos equipamentos comprados pela Petrobras são do parque de produção aqui do estado de São Paulo. Então, a média do desemprego nessas regiões industrializadas está acima da média nacional por conta de empresas que estavam com uma carteira de trabalho de produção forte para a Petrobras e esse trabalho ficou bem reduzido e se ampliou muito a importação. Então, você impedir que a Petrobras atue como uma estatal que desenvolve o país gera desemprego, gera, né, perda de conhecimento e você deixa de avançar em conhecimento tecnológico. Então você só tem a perder quando você não investe, né, no seu próprio país. E a Petrobras fez muito bem isso enquanto existia uma gestão, no período Lula e Dilma, compromissado com o desenvolvimento nacional. Isso foi interrompido com o governo Temer e está aprofundado esse desmonte com o governo Bolsonaro,
com o Guedes, né, que é o ministro da Economia, e com o Castelo Branco, que é o atual presidente da Petrobras. Então, a nossa greve, ela também disputa essa narrativa, essa pauta nos meios de comunicação para alertar a população. Esse desmonte significa, na prática, a população ter que pagar pelo resto da vida gasolina, diesel e gás de cozinha em preços internacionais. A Petrobras voltar a trabalhar como estatal é garantir para a população preços acessíveis ali do gás de cozinha. Para dar um exemplo prático, era R$ 45,00 o botijão de gás, né, no período anterior. Foi por 80. E agora está de R$ 70 a R$ 80,00, tem lugar que fala que está até mais alto. Mas para a gente não exagerar nas projeções, vamos considerar aí R$ 70 a R$ 75,00 o botijão. Então dá quase para cortar pela metade os valores que estão atualmente praticados. Mas que caísse para 1/3, né, para 2/3 do valor, já era um grande ganho para o país, garantindo a Petrobras como uma estatal, recuperando o seu mercado nacional. As empresas multinacionais deixariam de estar importando os derivados e o fortalecimento local de emprego estaria garantido e além de garantir uma estabilidade da economia. Você segurando preços, né? Não estamos dizendo em ter prejuízo, estamos falando da Petrobras ter uma política de preços que se ela garantir o seu custo operacional na venda de combustível e ter o lucro só na venda do óleo cru para o exterior, está perfeito. Para isso que é uma empresa integrada, para ela garantir o que tiver de melhor para o povo brasileiro. Hoje a Petrobras ela tem que voltar a garantir que a riqueza do povo brasileiro, que é o petróleo, volte a ser investida no próprio povo brasileiro. É o que não está acontecendo no momento. Essa coisa do gás, vocês fizeram justamente uma ação com o gás no Rio de Janeiro, não foi? Teve Sim, nós fizemos em vários estados, né, uma venda de gás, né, do botijão de gás, em regiões mais próximas da periferia. Não deixou de ser também uma ação social, mostrando qual seria o preço justo do gás de cozinha numa situação onde você permite que a Petrobras estatal atue como estatal, seguindo os custos nacionais de produção e não os preços internacionais. Então essa ação ela se mostrou muito assertiva. A opinião pública, é muito claro, né? A opinião pública a greve dos petroleiros pode chegar ao ponto de melhorar para nós na condição de ter acesso? Pode. Se nós revertermos não só o emprego dos trabalhadores, mas continuar nessa luta para mostrar que a Petrobras tem que voltar a praticar os custos nacionais ali de produção. A Petrobras ela está sendo uma ferramenta, ela era uma ferramenta usada para fazer o bem, como estatal, e ela está sendo agora uma empresa quase que privada, sendo usada como empresa privada para tirar o lucro máximo, prejudicando a vida das pessoas. Com benefício só dos estrangeiros. Então, isso. A Petrobras ela está sendo vítima de uma má gestão irresponsável lesa pátria. Então, nós queremos salvar a Petrobras da mão daqueles que fazem o entreguismo do nosso país. Esse é um objetivo também, né, por trás desse nosso debate, dessa nossa luta, né? Se o pano de fundo da Petrobras é o desmonte nessas ações, o nosso pano de fundo nessa greve é defender a soberania nacional e uma Petrobras estatal integrada para atender bem o povo brasileiro. Mas isso não implica simplesmente a troca de nomes na direção da empresa, né? Não significa nada, porque mudou. Do Temer existia o Pedro Parente como presidente da Petrobras. Então, a mudança de governo federal, ela colocou um novo nome na presidência, só que acentuou até mais, colocou mais velocidade nesse processo de entreguismo. Então, mudar a pessoa não significa nada, você tem que mudar a política. E a nossa pauta ela é o quê? A mudança dos preços na refinaria da Petrobras. Não é um debate sobre ICMS. Se antes o ICMS era o mesmo e tinha condições de praticar preços baixos, não alterou o ICMS. O que alterou foi o preço na refinaria. Então, o presidente da República tem que usar aquela caneta BIC dele para fazer alguma coisa que preste, né, que é mudar a política de preços da Petrobras para que volte
a seguir o custo nacional. Pois é, boa. Mas todo o resto da política do governo é no sentido da destruição da economia brasileira, dos direitos dos trabalhadores. Os serviços públicos também, de uma forma geral. Por que isso seria diferente em relação à Petrobras? E o ataque está bem central, porque o golpe que foi dado, né, na retirada da Dilma foi para ter acesso às riquezas que o Brasil encontrou. Aquele estoque de 15 anos saltou para 90 anos, nós éramos o 17º colocado em reservas de petróleo, saltamos para a 3ª colocação mundial. Então o mundo inteiro cresceu os olhos para essa riqueza localizada aqui. Desculpa, pode repetir essa subida aí? 17º para 3º. Isso em reservas de petróleo. A Arábia Saudita, a Venezuela e o Brasil. Então, o mundo inteiro, no Oriente Médio, tem guerras, usam um monte de desculpa religiosa, desculpas de todos os tipos, arma química. Desculpa é o que não falta para você invadir um país para dominar a riqueza que está lá, que é o petróleo. Aqui no Brasil, deram um golpe usando todo um artifício de mídia, Congresso, né, indústrias, sistema econômico, para poder retirar quem defendia a soberania nacional e colocar no comando quem faz o entreguismo. Então, é o que nós estamos vendo na prática. E o caminho desse entreguismo é o sucateamento do serviço público, em todas as áreas. Primeiro, congelaram as verbas públicas por 20 anos. Esse já foi um ataque. Achamos o pré-sal, os royalties do petróleo iam para fortalecer, num fundo garantidor, recursos para saúde e educação. Já não existe mais essa obrigatoriedade. E ainda fazem os cortes agora dos repasses de recursos ainda maiores, né, para a educação. Então, só o congelamento das verbas públicas já é um ataque, né, brutal à capacidade de atender a população como um todo. E a Petrobras ela é mais uma parte dessa história, né? Essa ferramenta que estava a serviço do povo brasileiro está ficando a serviço das multinacionais por pessoas que se dizem patriotas, que gostam de usar a bandeirinha do Brasil, mas na prática estão entregando o nosso país para as multinacionais, para outras nações, num projeto, eu costumo falar de neocolonialismo. Você está regredindo no tempo, você está fazendo o país... A Petrobras, que foi a ferramenta colocada para dar essa soberania nacional, controle no seu próprio combustível, ela está sendo desmontada e deixando esse controle de combustível na mão de outros países. Não dá para ficar calado e inerte diante dessa situação. Então, os petroleiros, nesse aspecto, o engajamento na greve, ele foi muito forte, né? Ele está muito forte, porque tem essa soma da luta imediata, do trabalho de quem está sob ameaça, e sabemos que o fechamento daquela unidade é uma parte do plano do desmonte. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nesse primeiro ataque direto ao sistema Petrobras, nós encontramos o momento ideal de fazer essa resistência e acreditamos esperamos, né, que avance aí numa negociação agora com o TST para negociar e não ter essas demissões, né? A nossa pauta é não demitir. Não demitindo, vai ter que ter a planta em... Vai ter que ter a planta em... Tem emprego, né? O resultado disso, indireto, é a manutenção da planta. Manutenção da planta. Como é que está a questão do abastecimento? Quem está nos ouvindo tem que se preocupar com isso. A produção está sendo afetada. E você falou dos apoios há pouco tempo. Como é que está a relação dos petroleiros com os caminhoneiros? Tem intersecção aí nessa pauta? Como é que está isso? A produção no sistema Petrobras ela não foi afetada. O que tem é uma diminuição da carga de produção por questões de segurança, porque tem um contingente menor de pessoas trabalhando dentro da planta. Então, para você minimizar situações de risco, você diminui a carga de produção. Só que a Petrobras já está trabalhando com 65%, 70% da carga. Ela já está com uma carga diminuta. Com o mesmo contingente que nós temos, dava para trabalhar com 98% da capacidade de produção. Então, essa greve também é um recado para a sociedade e para o governo, dizendo, deixa o petroleiro trabalhar.
deixa o petroleiro trabalhar com carga máxima dentro das refinarias com o mesmo contingente. Isso faz cair os preços, né? Aumenta a nossa competitividade. A Petrobras muda as margens dos custos utilizados na produção do combustível. Nós voltamos a ocupar aí 90% do mercado nacional dos combustíveis e reinvestir aqui em trabalho, emprego, manutenção, o que fomenta ali a indústria como um todo, né? E sobre os caminhoneiros? E os caminhoneiros, nós temos o quê? Um diálogo, né, estreito, né, com os caminhoneiros. Nós já tivemos na greve passada. Na greve deles. Na greve deles, né, declaramos solidariedade. Nós só comentamos sobre a ampliação da pauta, né, que era a questão de todos os combustíveis podem ter preços mais baixos, desde que a própria Petrobras volte a praticar os custos nacionais. Essa pauta está entendida dentro dos caminhoneiros, eles incorporaram essa pauta, então não é somente a redução do diesel, já sabem que tem que trabalhar com todos os combustíveis na refinaria. Com relação a essa pauta, então há uma coesão nossa. Antes de eu estar aqui, para a gente conversar, eu vi uma matéria no Congresso Nacional, onde houve uma reunião dos caminhoneiros e dos petroleiros, firmando esse compromisso de solidariedade, de luta em conjunto para essa redução dos preços da Petrobras na refinaria. Então, nessa pauta, estamos unidos, não existe nenhuma divergência, e é algo que soma na luta, e a gente fica feliz dos irmãos caminhoneiros estarem, né, agregando nessa pauta, que é comum, né, às duas categorias, e só tem a beneficiar o povo brasileiro de uma forma geral. Você falou de solidariedade e você tinha falado antes da Petrobras sob o governo da presidenta Dilma. Ela, a presidenta Dilma, foi uma das pessoas que manifestaram solidariedade, apoio à greve. Tem uma série de personalidades aí, e saiu hoje um texto da presidenta que resume também um pouco o que muitos sindicatos e personalidades e movimentos populares estão falando. Eu vou ler de novo, ler aqui só um trechinho curto que mostra, resume o espírito desse texto, que ela diz o seguinte: a greve dos petroleiros já entrou para a história. Representa um movimento importante contra o autoritarismo, o neofascismo e a agenda neoliberal. Nasceu em defesa do emprego dos funcionários de uma fábrica de nitrogenados do Paraná que pertence à Petrobras, mas adquiriu a dimensão de uma luta histórica pela democracia, pelos direitos humanos e pela soberania nacional. Os petroleiros nos representam ao exercer o inalienável direito de greve. Como é que vocês estão, além de manifestações como essa, há outros apoios chegando? Nós vimos ontem a manifestação dos petroleiros no Rio, recebeu... temos fotos aí. A gente viu ao longo dos dias que antecederam a manifestação, movimentos em vários estados organizando delegações para ir participar do evento, que foi grandioso aí, não? Sim. As fotos são da própria FUP aqui, né? As fotos são da FUP, né? Nós temos o quê? Uma sala de resistência dentro da própria Petrobras, que existem ali 5 trabalhadores, agora 4 trabalhadores. Como né? Conta essa história. Isso. Na véspera da greve, dia 31, tinha uma comissão de 31 de janeiro, 5 trabalhadores nossos da direção, uma comissão nossa de negociação permanente com relação à Petrobras. Foi na mesa de negociação e aí a empresa continuou intransigente. Chegou no final da reunião lá às 17 horas, a empresa falou: olha, façam o que vocês quiserem, né? Pensem lá o que vocês vão fazer, porque conosco não vai ter nenhum avanço de pauta nesse momento. Então vamos embora, tá? E o pessoal falou: não, nós não vamos embora. Nós vamos continuar aqui na sala, em plantão 24 horas, a todo instante, no Rio. A todo instante, esperando a Petrobras voltar para a mesa de negociação. Então, o sindicato, né, a FUP, não abandona a mesa de negociação em nenhum momento até que a Petrobras retorne. Então, se existe intransigência, é a intransigência da Petrobras que não vem para a mesa de negociação. Nós estamos aqui de plantão. Estão lá até agora. Estão lá até agora. Mas
Come, dorme, gosta. Come, dorme. No começo, a empresa até cometeu algumas ações muito, muito ruins ali. Por exemplo? Nas primeiras horas, né, eles foram tratados como... Teve liminares ali, né, para tentar tirá-los, eles permaneceram, vencemos as liminares ali na justiça. Corte da energia elétrica, né, corte da água, porque as torneiras lá são todas elétricas. Então, se você corta a energia elétrica, automaticamente a água também ficava sem acesso. Retirar, desligar ar-condicionado. Então, criar igual um filme de sequestro, onde você eles estavam sendo tratados como marginais ali. E aí houve essa resistência, e aí toda uma solidariedade, né, de deputados querendo adentrar no prédio, pessoas preparando cesta com alimentos para poder levar, porque eles ficaram as primeiras 24 horas sem alimentos, sem ter acesso ali ao básico para se manter. Só que o que levou na mochila, né? Só o chocolate ali para poder se manter. Então a ação da empresa foi extremamente truculenta e um ataque direto aos direitos humanos mesmo, né? O básico que é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Por mais que você tivesse divergência com as pautas, né, em termos do acordo coletivo. Então foi uma postura muito truculenta da empresa. Só que fizemos transmissões ao vivo, né, lives de dentro da sala da Petrobras, que todos os canais, né, alternativos aí somaram, cada dia um entrevistando, conversando. Então esses ataques foram ficando públicos. E a empresa e a própria justiça teve acesso a essas informações quando nós fomos nos defender. E as 3 tentativas da empresa de tirar as pessoas do prédio foram rechaçadas pela justiça, dizendo que os trabalhadores na condição de greve não estavam fazendo nada além do que se manterem firmes na mesa de negociação esperando que a outra parte se manifeste. Então aquilo não era um ataque, uma violência contra a Petrobras, mas era uma firme demonstração de diálogo, de querer manter firme essa conversa com a outra parte, o que até agora a Petrobras não demonstrou. Então esse é um ponto, né? Uma sala de resistência democrática e de negociação. A outra, um acampamento foi feito na frente da Petrobras. Então tem pessoas 24 horas lá, com atividades lúdicas durante o dia, né? Músicas, encenações. Então ocorre algumas caravanas até lá para reforçar, um rodízio de pessoas. Constantemente vão movimentos sociais lá e declaram apoio, realizam uma atividade lá na frente da Petrobras e mostram essa solidariedade com a categoria como um todo, no símbolo das pessoas que estão naquela sala da resistência, e culminou de ganhar nas redes sociais declaração de apoio. Constantemente nós temos, né, o MST se reunindo nos estados, cada delegação faz o seu vídeo e faz a postagem declarando apoio, sindicatos, o MAB declarando apoio, o Levante Popular da Juventude, as organizações de juventude diversas também se manifestando, o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Então existe assim, uma série de movimentos, partidos, bancadas de deputados declarando apoio e postando esse vídeo nas redes sociais como uma forma da sua própria rede ficar informada da greve dos petroleiros e ao mesmo tempo pedindo que todos compartilhassem e declarando essa solidariedade. Então, o que fez também furar a bolha dos meios de comunicação foi essa atuação das redes sociais, todos se mobilizando, compartilhando a pauta da greve dos petroleiros e na defesa da soberania nacional. Até os tuitaços que foram feitos colocaram em destaque. Aí fica difícil você esconder, porque, né, fica acessível a todos essas informações. E com a greve crescente, só publicizaram na hora de um ataque mais forte, vinculado aí com o respaldo do TST. Viu aí, pessoal? Então, ajude aí uma das formas de colaborar com a greve, colaborar com o movimento dos petroleiros, é a divulgação do movimento. Então, compartilhe, por exemplo, essa entrevista aí nas suas redes. A gente está aqui com uma pequena assembleia, então, além de agradecer a sua participação, convidar a que leve mais longe essas informações aí tão importantes, né, que o Alexandre está nos trazendo aqui, né?
replique isso nas suas redes, né? Converse com os amigos. É o interesse de todos, no mínimo, né? Se você tem interesse em ter combustíveis a um preço baixo, apoie a greve dos petroleiros, que o resultado final no médio prazo tende a ser isso, independente da nossa luta imediata. Né? E vamos continuar firmes nesse engajamento. Você falou da participação de parlamentares, bancada, pelo que eu vi, parece que ela foi, além de dos manifestos de apoio, participaram de uma negociação importante na área da justiça, do trabalho também, né? Sim, teve um movimento importante. Nós atuamos em várias frentes, né? Foi uma greve discutindo para dentro da categoria e discutindo para fora. Os movimentos sociais ajudaram muito, né? E têm ajudado, né? Os blogs, né? Os canais do YouTube, né? Como o Tutameia aqui, nos apoiando muito. Então, isso ajuda a furar esse bloqueio. E teve também um conjunto de petroleiros no Congresso Nacional, conversando com deputados. Houve um avanço de conversa da bancada, né, de um perfil que defende a soberania nacional, conversando tanto com o presidente do Senado como dos deputados, da Câmara dos Deputados, com relação a não permitir a venda de unidades da Petrobras sem que passe por um debate no Congresso Nacional. Porque existia uma tentativa de burlar a decisão do Lewandowski. Ou seja, você não pode vender nada que não seja, né, só se for uma subsidiária, algo que foi criado pela Petrobras. E aí poderia existir uma iniciativa de tentar pegar as atuais unidades e começar a transformá-las em subsidiárias. Pegar a refinaria e transformar numa subsidiária. Para você poder, agora eu posso vender, porque é uma subsidiária. Então, é uma forma de burlar a regra inicial que foi estabelecida pelo Lewandowski. Então, foi feito esse empenho de pedir apoio do Congresso Nacional, percebendo que essa gestão, né, inconsequente, entreguista, que ela não possa burlar a regra, e que o Congresso puxe para si essa responsabilidade de legislar num assunto tão relevante, que é a garantia da soberania nacional. Então, existia um compromisso tanto, né, do Senado como da Câmara dos Deputados, né, na pessoa dos seus presidentes, para poder defender essa pauta nessa questão. E aí teve um outro avanço, que foi também essa bancada de deputados federais e também senadores, indo em conjunto, conseguir uma audiência com o Ives Gandra, que se comprometeu em abrir esse diálogo, que é o que está ocorrendo no momento. Né, uma abertura de diálogo do TST para com a FUP, para debater critérios ali para poder chegar num acordo onde seja possível avançar nas pautas que nós estamos defendendo, num diálogo com a Petrobras, mediado pelo TST. Ao mesmo tempo, a Justiça do Paraná determinou a suspensão das demissões em massa. Isso. Localmente, né, no Paraná, o TRT deixou para até o dia 6 de março a suspensão. Aí, e nesse período ter a audiência pública, ter os debates, o estudo das informações técnicas. Aí o sindicato vai ter a chance de provar que aquela planta ela não dá prejuízo, em cima dos estudos técnicos que nós dispomos. Aí, então você reabre o debate. Se o motivo de fechar era porque dá prejuízo, vamos provar que ela não dá prejuízo e cai por terra a tese de ter uma obrigatoriedade de fechamento. Pelo menos por esse caminho, de hibernar uma planta e fechar, acredito que vai ficar injustificável, né? Essa tese tende a cair por terra. Acredito nisso. Independente da questão local, regional, tem esse avanço no diálogo com o TST, que essa decisão pode suplantar a decisão local ali do TRT. Se, por exemplo, o acordo for a suspensão por 6 meses, é uma pauta diferente, né? A pauta do TST vai ter uma envergadura maior, é um caminho que nos interessa para dar tempo de debater com a sociedade a realidade ali do sistema Petrobras como um todo. Então, esse debate de agora é o que está acontecendo. A proposta pode ser também dia 6, a postergação, reafirmar o que está no TRT, como o TST pode avançar nessa negociação com a FUP, prevendo prazos mais alongados, porque daí sim poderia justificar, né, algumas pautas lá do pré-acordo nosso, a negociação dos dias parados,
a não implementação das tabelas de turno, que são as outras pautas, né, de nossa luta. Então, tem a questão do emprego, mas tem outros itens que podem ser incorporados numa suspensão para que a empresa não implemente e volte para a mesa de negociação. Tudo, desde o início, está na questão de sentar na mesa de negociação. A Petrobras não fez isso, ficou intransigente, quis implantar na marra, sem um acordo com o sindicato, as pautas que nós defendíamos. Aí, com a ameaça de demissão, então, dos trabalhadores, aquilo que estava sendo gestado para uma greve, uma possível greve, com a ameaça clara de demissão e fechamento de uma unidade, aí foi o calor necessário para deflagrar a greve no sistema Petrobras como um todo. Então, mas a gente está feliz com essas adesões, né? Nós vamos ter um ato também amanhã. Ótimo. Onde vai ser? Vai ser na Avenida Paulista, ali no vão do MASP. Às 16h30 começa a concentração ali das pessoas. Então, quem está chamando é Frente Brasil Popular e é Povo Sem Medo. E vai ter um apoio também do campo sindical, né, que vai se fazer presente, vai participar. Hoje eu mesmo participei numa reunião da executiva da CUT, dei os informes sobre a greve e pedimos apoio também dos sindicatos da capital, do ABC, região oeste, para somar conosco nesse ato em defesa da soberania nacional. Vai ser interessante, vai ser um bloquinho, como está na época do carnaval, né? O bloquinho O Petróleo é Nosso, né? E a faixa lá, apoiamos a greve dos petroleiros. Então, apesar da descontração de ser um bloquinho, pode surgir alguma paródia, né? Alguma criatividade ali dos grupos que vão estar participando. Então, vai ser uma alegria de lutar pela soberania nacional esse bloquinho. Então, gente, estão amanhã, convidados aí para participar. Ótimo. Amanhã, quinta-feira, 20 de fevereiro, às 16h30, no vão do MASP, começa a concentração. Isso. E a greve continua? A greve continua, né, até se chegar numa condição de negociação que justifique ali, né, dê um respaldo onde se possa, né, suspender ali a greve, né, até que se chegue numa conclusão definitiva sobre o processo. Bom, é isso, pessoal. A gente conversou aqui com o Alexandre Castilho, dirigente do Sindipetro, do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo, comentando aí, trazendo informações sobre esse importante movimento aí dos petroleiros, não só em defesa do trabalho, mas mais do que isso, em defesa da Petrobras, em defesa do Brasil. A gente vai encerrando, lembrando a você que esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, para você divulgar, disparar, discutir com os amigos, como o Castilho aqui comentou e solicitou, né, o apoio de cada um. Fica disponível, então, no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Você pode ver as reportagens no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de dar o tchau, a gente pede ao Castilho, então, a sua mensagem aí ao nosso público que vem nos acompanhando com fidelidade aqui ao longo dessa conversa, fazendo muitos comentários. Não teve muita pergunta, mas teve muito apoio. Estamos com você, os petroleiros nos representam, enfim, teve esse espírito aí de solidariedade. É uma greve, né, importante, marcante, mas que a gente faz com a certeza de estar defendendo a soberania nacional. E essa dificuldade de luta, né, ela fica mais leve quando a gente sente a solidariedade, né, de todas as categorias, movimentos sociais, apoios espontâneos que vão surgindo. A gente pede que vocês continuem dessa forma nas redes sociais, não só no Facebook, né, mas vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Zap da família. Está na hora de voltar para o grupo da família, que talvez você tenha se auto-excluído em algum momento, né? Está na hora de voltar para esse grupo da família e fazer as postagens em defesa dos direitos dos trabalhadores, do emprego e da soberania nacional. Eu, né, agradeço aqui essa oportunidade, né, Leonora e Rodolfo, do canal aqui Tutameia TV, de abrir esse espaço para a gente. Importantíssimo para a gente continuar furando essa bolha da grande imprensa, e a gente fica feliz, né, de ter, né, encontrar tanta gente disposta em defender o Brasil como o canal aqui do Tutameia, né? Então eu termino dizendo que defender a Petrobras é defender o Brasil. Some com a gente nessa luta.
Legal. Alexandre, muito obrigada. E a gente fica, então, com esse recado. E Manifestação nessa quinta-feira, 16h30, no vão do MASP. Dia 20, amanhã, dia 20, às 16h30, no vão do MASP, em São Paulo. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.